meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e não é inscrito, eu te convido, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, o livro do Evangelho de Mateus. Já estamos no capítulo de número 11. Temos aqui 10 vídeos anteriores a esse, falando sobre Mateus, desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Se você ainda não assistiu, eu te convido, vai lá, assista, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, é muito interessante porque vai falar sobre Jesus Cristo e o ministério de Jesus na terra. Então todo o Evangelho é muito importante. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11, que é um capítulo muito famoso e tem nele o convite que o Senhor faz a todos aqueles que querem estar com Ele. Então vamos ler, e comentar um pouco. Se você já chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, e juntos vamos crescer aí e Deus continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Se você tem a sua Bíblia, pega ela, vamos estudar juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, partiu dali, ensinando e pregando nas cidades deles. Ou seja, Jesus, na lição anterior, no vídeo anterior, onde o Senhor Jesus vai dar a missão dos discípulos expulsar os demônios, fazer milagres e maravilhas. Após ele acabar de dar esses ensinamentos aos discípulos, ou essa instrução, agora ele vai começar a ensinar, vai começar a pregar. O ministério de Jesus ele é desta maneira, pregando, ensinando o reino de Deus. E aqui então ele vai começar a dizer, no verso de número 2 diz, e João ouvindo no cárcere, João Batista, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e vai dizer, no verso 3, dizendo-lhe, és tu aquele quem havia de vir, ou esperamos outros? Jesus vai responder no verso 4, e Jesus respondendo disse-lhe, ide, anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. Verso 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Então Jesus vai começar a orientar aos discípulos de João. Nós sabemos que João e Jesus são primos, e quando João está no cárcere, já preso, para ser morto, para ser degolado, nós vamos ver que ele manda os seus discípulos ir até Jesus para saber se Jesus era o Messias, era aquele a quem esperava, ou deveria esperar outro. E Jesus vai dizer, diga a ele o que vocês têm visto. Eu falei na lição passada, ou no vídeo passado, que Jesus deu uma missão aos discípulos e a mesma missão cabe agora à igreja, cabe agora a nós, de curar, de fazer enxergar os cegos, de fazer andar os coxos, de fazer maravilhas. Isto cabe à igreja, porque nós somos o povo de Deus e pertencemos a Cristo Jesus e fazemos as obras que Ele faz. João capítulo de número 14, verso 12, vai dizer, aquele que crê em mim fará as obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Nós vamos ver que os discípulos acreditaram nesta palavra e eles fizeram algo maior. Nós vamos ver que até a sombra de Pedro curava. Nós vamos ver Filipe sendo transportado, estando 3.000 quilômetros distante da onde ele estava com o eunuco. Então nós vemos coisas acontecendo maravilhosas, porque Jesus disse isso, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maior. E esse é o ministério. E aqui do versículo de número 7 até o 19, vai falar o próprio Jesus dando testemunho de João Batista, falando dele. E eu quero aqui citar 3 pontos importantes somente, para que o vídeo não fique muito longo, mas você lê, entenda aquilo que a palavra do Senhor tem para dizer. No verso de número 10 vai dizer, porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que
preparará diante de ti o teu caminho. Quem era? João Batista, né? Lá em Isaías 40, versículo de número 3, diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Salvador, prepara o caminho do Senhor. Então João Batista, ele veio anunciando. Qual era a pregação de João Batista? Nós falamos aqui no capítulo 3, né? Era: arrependei-vos, né, porque é chegado o reino de Deus. Então ele veio primeiro anunciando, João Batista veio anunciando, Jesus Cristo veio complementando tudo aquilo que João Batista já pregava sobre o reino de Deus. No verso de número 12 vai dizer: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, né, nem todos querem o evangelho. Quando se prega a verdade, acontece o que aconteceu tanto com Cristo, tanto com o que aconteceu com João Batista, né, foram mortos, e pelos apóstolos também, que foram mortos pelo evangelho, né? O reino de Deus, ele está sendo perseguido até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né, quando tantas leis têm se levantado, tantas coisas têm se levantado que Deus não aprova. O homem pode até aprovar, mas Deus não aprova o que está acontecendo. Nós sabemos que existem muitas coisas, não é necessário que eu comente aqui no vídeo o que está acontecendo, mas que Deus não está concordando com isso. Nós sabemos dentro da palavra que o reino de Deus, né, estão querendo deturpar aquilo que Deus colocou desde o princípio. E nós precisamos continuar pregando o evangelho de Deus, pregando a verdadeira verdade. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 15: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos introduzir, nos falar. Nós vamos ver que do verso de número 7 ao verso 19, fala sobre João Batista, o próprio Jesus dando testemunho dele, dizendo que de mulher nenhum homem nasceu como João Batista, um homem corajoso, pregador da palavra. E eu acho muito interessante quando nós entramos no versículo 20 ao 24, que Jesus vai começar a falar de algumas cidades que negaram o seu evangelho. Algumas cidades que ouviram e viram milagres acontecendo, mas negaram a ele. E o que está acontecendo na nossa geração não é diferente. Pessoas já viram Jesus operar, já viram milagres acontecer, estão virando as costas para o Senhor, estão negando a Cristo, muitas das vezes com as suas atitudes, muitas das vezes com seus atos. E isso não tem agradado ao Senhor. E o que o Senhor fala dessas cidades que têm deixado de ouvir, ou seja, tem ouvido, tem visto, mas não crer mais, tem abandonado a Cristo. No verso de número 20, eu vou ler todo ele, vai dizer, do verso 20 ao 24 diz: e então começou ele lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. Então no verso de número 21 vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos que teriam arrependido com saco e com cinza. Ou seja, tinham se entregado ao Senhor, tinha se convertido, e muitos daqueles que ouviram a palavra do Senhor e viram os prodígios que o Senhor fez, agora não se converteram mais, estavam distanciados de Deus. No verso 22 vai dizer: porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E a tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se entre os de Sodoma fosse feito o prodígio que em ti fizeram, teriam permanecido até hoje. Ou seja, grande é o julgamento para esses que ouvem a palavra de Deus e não recebem, não aceitam. E aqui Jesus está nos orientando e falando a respeito até de nós, que precisamos ouvir a palavra de Deus e ter temor daquilo que a palavra de Deus nos orienta, daquilo que a palavra de Deus está falando conosco. Quantos que recebem a palavra de Deus, mas de repente começam a fazer tudo ao contrário do que aquilo que a palavra tem determinado. Porém, eu vos digo que haverá
menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, Sodoma e Gomorra, nós conhecemos o seu fim, e sabemos que foi trágico a morte daquelas pessoas, com saraiva que caiu do céu, pedras que caíram sobre aquele lugar, e nós vamos ver pessoas morrendo por causa do pecado. E agora Jesus vai dizer: quem ouve, quem ver o milagre não aceita, é pior condenação. Então Jesus agora, a partir do verso 25 e até o 29, até o 30, onde termina este capítulo, vai dizer: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Está falando a respeito do seu evangelho, do conhecer a palavra de Deus. Deus revelou a nós, pequeninos da fé, homens pequenos, mulheres pequenas, mas que Deus revelou para que nós possamos levar o evangelho do Senhor. Sim, ó Pai, porque assim me aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho revelou o Pai a nós, através da tua santa palavra, através do teu evangelho. Nós sabemos que Deus é poderoso através do Filho, através de Cristo. E nós vamos ver o convite aqui, como eu falei de princípio, vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor, Ele quer aliviar a dor, o cansaço. Ele vai dizer no verso de número 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aqui está o grande convite do Senhor para nós nos aproximar do Senhor, para que possamos crescer espiritualmente. Então, quando nós estudamos, quando nós vimos esse texto, o capítulo 11, nós vamos entender Jesus falando das grandes maravilhas. Quem conhece Jesus, quem vê Jesus, vê milagre acontecer, vê algo extraordinário acontecendo. Ele vai falar que João Batista veio primeiro, e João Batista era um grande homem, enviado por Deus para abrir o caminho para que Jesus viesse pregando o seu reino. E ele vai falar que ai daquele que ouve a palavra de Deus, mas não dá crédito, não dá valor, Ele vai dizer no final, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se você gostou, vai ter um pequeno corte aí, porque acabou a bateria do celular, mas que Deus te abençoe, te fortaleça, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.